No início tudo era muito difícil, a associação não tinha sua sede própria, né? Nós começamos lá na Avenida Curitiba, numa salinha apenas, né? Ali é onde a gente recebia os associados, não tinha o conforto, né? Não tinha, tudo estava por se construir. Precisou muito o apoio das empresas, a qual a associação sempre obteve, né? Isso ajudou muito também no desenvolvimento dela, mas claro, no início tudo muito difícil, uma luta muito grande de cada diretoria para se conseguir os benefícios, né, e estruturar a associação como precisaria para o comércio. Eu lembro que o executivo na época também não tinha carro, então fazia as visitas junto às empresas a pé, né, e eu fazia as visitas de bicicleta. Então assim, foi tudo um começo bastante difícil, né? Um começo assim bem intenso mesmo de busca de melhorias junto às nossas empresas. Eu acredito que foi ali por 89, 90, veio essa mudança, né, da Facmat. Na verdade é o parceiro das associações, né, ali que a gente tem todo o amparo sobre documentação, regularização e tudo mais, né. Então veio essa sugestão, né, essa necessidade de industrial para empresarial, onde abrange toda a área empresarial, né? Desde a indústria, né? A agricultura, o comércio, enfim. Então, para abranger todas as áreas, passou a ser a Associação Comercial e Empresarial de Sorriso. Deixou de ser a ACIS, né? Na época a gente sofreu um pouquinho impacto pelo costume que a gente tinha, o costume, na verdade, que a gente tinha, né? De chamar de ACIS, aí de repente essa necessidade de mudança para a ACIS, né? Mas se fez necessário porque precisaria abranger todas as áreas, né? Então, foi nessa época que houve essa alteração. Foi desafiador, né? Porque o comércio era fraco, 3 mil e poucos habitantes tinha, né? Vamos dizer, no primeiro mandato, né? Depois já melhorou, né? Por incrível que pareça, eu acho que não sei se houve eleição, que houve chapa concorrente, mas nas minhas duas candidaturas sempre houve eleição, com um presidente sempre adversário, né? Então, eu concorri a 2 eleições e ganhei as 2, né? Então, na época, eu acho que as únicas 2 que houve, eu não sei se houve alguma disputa, não houve, né? Sempre houve consenso. No início a associação comercial era muito forte, porque o CDL praticamente não existia, só existia em Cuiabá, né? Então, ela já nasceu bastante forte, né? E foi desafio, porque tinha que fazer tudo, né? Tinha que fazer os programas, foi incrementado o programa de Natal, no segundo mandato nosso foi dado início desse auditório, que hoje está aqui, essa sede magnífica, que depois foi seguindo os outros presidentes. Eu acho que a Associação Comercial faz parte total do município de Sorriso, do comércio em si, porque ela ajudou muito. Ajudou o comerciante a se organizar, a fazer um trabalho mais que não tinha. Na realidade, 85, 86, 87, 88, era tudo. Não existia... O crédito era na fichinha, assinava a notinha, ia receber nos mercados, entendeu? Não tinha cartão de crédito, não tinha nada na época, era muito desafiador, né? Então daí foi implantado, que hoje não existe mais, o Serasa, né? Que é o SPC, né? Na época também, foi começado na época. A gestão é nada mais que é o anseio que a sociedade tem por melhorias, né? Então a gestão tem esse papel fundamental de ver o que é no momento. E naquele momento oportuno, a gente pode dizer assim, teve algumas, vou dizer, várias ações, embora um curto período de prazo, mas também pode-se dizer que é uma consequência, né, das ações que já haviam tomado. Eu já fazia parte da diretoria, então isso é muito importante até em todas as entidades, quando dá esse segmento num novo gestor como cabeça, vamos dizer, segurando a ponta, né? Já venha de dentro da própria diretoria. E eu então já vinha de uma diretoria anterior, né? Do seu saudoso Ademir Aco, né? Que foi o que eu sucedi. Então assim, a gente já vinha trabalhando as ações. E aí acaba realmente concluindo dentro da gestão atual algumas etapas que a gente já até iniciou. Uma crise no agronegócio na nossa cidade, ela envolve o comércio, porque nós estamos ligados diretamente à rentabilidade da agricultura. Se a agricultura vai bem, o comércio vai bem. E em 2005, no ano anterior, o preço da soja caiu muito. E isso afetou o comércio, né? Então afetou todos nós. Então, gente vendendo comércio, vendendo terrenos, tudo desvalorizou, os terrenos já não valiam
tinha um preço, caíram pela metade, todo mundo oferecendo para vender, e quando isso acontece, é crise, né? Na certa, né? Então a gente fez algumas ações para conseguir ajudar Sorriso, porque a ACES, a Associação Comercial, ela é uma desenvolvedora da cidade, né? Ela oferece o serviço delas para o associado, mas uma das funções dela é ajudar a administração municipal, os poderes constituídos, a desenvolver a cidade. Então, esse também foi o nosso lema, né? A gente procurou ajudar a cidade. Tem que valorizar todos os ex-presidentes, né? Porque desde o primeiro presidente havia essa busca, né, pelo SENAC, pelo SEBRAE, para vir para a cidade. E a gente, na época, conseguiu efetivamente trazer o SENAC e o SEBRAE, né? Que era o Pedro Nadaf, que era o presidente da FEComércio, e ele naquele ano, no ano acho que foi 2007, 2008, ele trouxe o SENAC para a nossa cidade e o SEBRAE. Cara, isso aí foi muito importante para a cidade, porque a gente não tinha nenhum curso profissionalizante, né? E isso ajudou muito os funcionários, a mão de obra, né? O SENAC, ele é muito importante por isso. Hoje nós temos várias entidades que trabalham com isso, mas na época não tinha. Então foi se trabalhado muito, mas não foi só eu. Eu, na verdade, fui um ajudante, como os outros, todos os outros, os ex-presidentes trabalharam para isso. E eu tive a sorte de estar à frente da ACES na época, quando veio. Para mim foi um aprendizado muito grande ficar à frente desta entidade, que é uma entidade forte, que é uma entidade que luta pelo nosso comércio, para o bem-estar dele. Desafios maior que tem, que nós passamos dentro dessa entidade, é com carga tributária, que a carga tributária é muito elevada. Nós fizemos muitas viagens, fomos atrás da nossa federação em Cuiabá, abrindo portas para poder negociar essa carga tributária, então o nosso comércio sempre sofreu com isso. Na época era difícil, a carga tributária já era alta. Hoje, atualmente, na gestão de hoje, está mais difícil ainda. Então a gente está vivendo um período de tsunami da nossa carga tributária. É cada vez aumentando mais e muitas vezes os próprios governantes nossos, em vez de cortar a despesa, eles estão aumentando a despesa. E quem está pagando a conta é o comércio, é as pessoas que trabalham. Nessa época aí nós fazia bastante campanha para incentivar o nosso comércio e incentivar principalmente as pessoas a comprarem no nosso comércio local. E na época de 2008 a 2010, a internet ela era mais apagada do nosso meio, né? Hoje a internet ela está estampada na cara de todo mundo. E muitas vezes as pessoas deixam de valorizar o nosso comércio local aqui para poder comprar fora. Mas eu peço aqui que todos aqui que valorizem o nosso comércio, que comprem no nosso comércio local. Aqui muitas vezes é um pouco mais caro realmente, mas é que a carga tributária, é aluguel, é luz, enfim, é um monte de coisa, então fica um pouco mais elevado o valor. Mas valorize o nosso comércio local, compre no nosso comércio local. E nós, até hoje, a gente faz campanhas para incentivar as pessoas a comprar no nosso comércio local. Então é isso que a gente faz. Nós trazemos curso para as pessoas se qualificar. O nosso comerciante ele nunca pode ficar acomodado, o nosso comerciante sempre tem que estar olhando para frente. Era difícil e ainda eu acredito que seja hoje tu manter uma estrutura. Para quem conhece a estrutura hoje da associação comercial, nós temos uma despesa fixa muito alta. E como que se pagava isso? Apenas os associados contribuindo todos os meses, e era uma dificuldade manter a folha em dia, manter as despesas fixas, manter essa estrutura. Então nós começamos a fomentar e a desenvolver novas tecnologias. À época, para você fortalecer o comércio, nós não tínhamos um órgão que pudesse dar uma condição de uma busca para ver a situação dos clientes. E vou usar aqui a questão do SPC, do Serasa. Nós buscamos junto à Facmate uma parceria, implementamos dentro da associação comercial, onde começou a vir parte desse recurso que os associados pagavam. As pessoas que contratavam o serviço pagavam uma parte disso
começou a vir para dentro dos cofres da associação comercial. Posterior a isso, nós começamos a desenvolver então o destaque do ano de todos os comércios, onde nós realizávamos, geralmente no mês de abril, um grande evento, como acontece até hoje, onde destacam-se as melhores empresas em todos os segmentos. Com isso, os próprios comércios acabaram fortalecendo e comprando esse evento, porque as pessoas têm o costume de falar, não, eu pago para ser o melhor. Não, você fazia uma colaboração para que o evento pudesse acontecer. Então nós trazíamos grandes shows a nível nacional e um dia de entretenimento, um dia de confraternizar aquilo que era o sucesso do comércio. Então isso também trazia um pouco de recurso para dentro dos cofres da associação comercial. A entidade ACES, ela precisa fomentar todas as empresas que fazem parte do quadro associativo. E para isso a gente precisa fazer alguns eventos que fazem com que exista o giro de mercado para que esteja aí colaborando para que as empresas possam estar novamente fazendo as suas compras. Mas o mais importante é assim, a feira de liquidação de estoque do comércio de Sorriso, ela foi criada realmente para isso, para que pudesse ser fomentado o varejo, que é uma das grandes alavancagens que a gente tem do comércio local, e poder estar contribuindo com essas, a maioria, na verdade, das que empresárias que fazem parte são mulheres voltadas para o varejo. E existia esse desejo de estar aí realizando esse evento. As feiras de liquidação, o próprio Empresa Destaque do Ano, que foi criado para realmente estar enaltecendo todas as empresas que fazem parte nos segmentos do comércio local e que são homenageadas através da votação do público em geral e que hoje é um dos maiores eventos empresariais da nossa cidade. A gente tinha alguns desafios que enfrentamos e inovamos. Dentre eles, nós mudamos a feira de liquidação, que até então era realizado na Escola Ivete, mudamos para o Clube Sorriso, dando uma melhor qualidade para os empresários que estavam expondo e vendendo seus produtos. Como também nós tínhamos um grande gargalo em Sorriso, né, e temos até hoje, né, que era o trânsito, né? E através de conversa com o prefeito na época, que nós e empresários, fizemos diversas reuniões com empresários, levamos empresários até a prefeitura para alterar a questão do estacionamento nas avenidas. Começamos de modo experimental na Avenida Brescancin, né? O estacionamento do lado esquerdo, e que hoje, depois acabou se espalhando para as demais avenidas. E perdura até hoje. Algo que era experimental, mas ficou definitivo. E também nós abraçamos e juntamente com a prefeitura, na época, a decoração natalina, que acredito que é um marco para a cidade de Sorriso e região nos dias de hoje. As campanhas natalinas, ela vem já de muitos anos, né? Dos presidentes anteriores, as campanhas natalinas quase que acompanham com o nascimento da ACES, né? O comércio sempre abraçou muito e foi parceiro da ACES nas campanhas natalinas e, claro, com a decoração natalina, inclusive com pessoas de outros municípios que vêm nos visitar, aquece bastante o comércio. 2017, quando eu assumi, vinha da gestão do nosso presidente, que me convidou na época até para diretor, o Silvio Borges, a qual agradeço muito. Foi uma eleição tranquila, graças a Deus, tivemos um bom apoio da sociedade, nossos associados, né? E aí, nesse decorrer do tempo, logo quando estávamos caminhando aí, veio a pandemia. Então foi um ano muito importante para a associação comercial, que a associação comercial teve um papel muito relevante na pandemia. E aí trabalhamos junto com o Poder Municipal, os conselhos que foram criados. E a nossa meta, o nosso desafio foi manter o comércio aberto, né, nesses 2 anos de pandemia.
Na verdade, para toda a população era um fato novo que nesses 100 anos, né, que nós atravessamos, a pandemia foi a última, 1920, nós nunca tínhamos atravessado uma pandemia. E nós se reuníamos, foi criado um conselho, né, aqui na sociedade, entre médicos, instituições, associação comercial. Então foi criado o conselho, nós se reuníamos toda semana e o objetivo nosso foi manter o comércio aberto, né? Porque nós sabíamos que se o comércio fechasse aí ia ser uma quebradeira geral. E eu acredito que valeu a pena o nosso esforço e atravessamos esse período que foi muito difícil. O comerciante não queria fechar suas portas. E tivemos um apoio também do prefeito municipal na época, né? Apesar dos decretos que vinham, né? Que às vezes vinha um decreto do estado, você tinha que cumprir, né? Ou um decreto federal. Mas o maior problema que nós tivemos aqui foi os decretos estaduais. Municipal nós não tivemos porque nós tínhamos um bom relacionamento com o poder municipal e ao qual agradeço aqui da época o prefeito Ari Lafim, que apoiou nós nessas decisões e atravessamos esse período nebuloso e difícil para a nossa sociedade. Estou à frente da Associação Comercial 2021 até o exato momento, né? São 2 gestões. A primeira gestão nossa foi marcada muito pela pandemia, né? Nós tivemos o final, né? Nós pegamos o final da pandemia e aí nós, junto com a comunidade empresarial, tivemos que lutar muito aí para poder manter todo o nosso comércio aberto, né? Essa é a relação da primeira gestão. Também eu passei por um problema de saúde na primeira gestão e eu tive que me afastar pelo período de 1 ano, onde o nosso vice aí, o César Chivinski, assumiu pelo período de 1 ano aí a gestão e conduziu com mãos firmes aí, ajudando também nesse processo. Já o segundo mandato, ele passa por uma consolidação, né? Uma grande luta da comunidade empresarial, seja ela pela lei de liberdade econômica, também pela carga tributária, né? Vários debates com relação à implementação da nova sistemática tributária, que é o CBS e o IBS, que hoje estamos lutando ainda. Participamos junto à Federação, em Cuiabá, em Brasília, na CACB, de várias audiências públicas no Senado Federal, na Câmara Federal, discutindo sobre a reforma. Também passamos pela dificuldade daquele povo do Rio Grande do Sul, das enchentes. Então, assim, eu acho que a Associação Comercial teve um legado muito importante junto com todas as entidades aí da comunidade de Sorriso, de região, aonde nós enviamos aí 38 carretas de mantimentos, né? Foi enviado aqui de Sorriso para o Rio Grande do Sul. Então, isso que ficou marcado na nossa gestão aí à frente da entidade, junto com todos os diretores, essa contribuição humanitária aí para o estado do Rio Grande do Sul. Isso para mostrar que a comunidade de Sorriso e de região foi muito caridosa aí com todo esse povo do Rio Grande do Sul, ajudando aí de várias formas. Então, assim, isso ficou marcado na história, ajuda da comunidade, ajuda das entidades, dos clubes de serviço, Rotary, Lions. Olha, a CES ela é uma entidade que ela tem um prestígio muito grande e ela tem um trabalho muito importante no nosso município. Ela sempre esteve à frente de várias conquistas, tá? E vários diretores que passaram por aqui, vários presidentes. A diretoria sempre foi muito forte, tá? Então o presidente ele divide com os demais diretores todas as conquistas, né? Isso é importante. Mas a Associação Comercial ela fez parte desde a emancipação política do nosso município, tá? Várias indústrias, várias tomadas de decisões, várias empresas que a Associação Comercial atendeu e conseguiu buscar algumas soluções aí para que se instalasse em Sorriso, e isso é uma felicidade muito grande. Sorriso, a CES, ela faz parte de toda a indústria, comércio e sociedade em geral, tá? Porque ela fomenta, ela busca os melhores
preços também, para que a população consiga comprar muito bem, coisas de qualidade nessas promoções, nesses eventos. Às vezes ela faz muitos eventos durante o ano, né? Realmente para fomentar e para trazer conhecimento também para as empresas que estão aí. A nossa gestão, ela passou, por exemplo, assim, por muitas renovações, né? Nós tivemos muitos processos de renovação, mas assumimos a associação comercial lá em 2021 com em torno de 420, 430 associados. E a nossa meta de chegar agora ao final do ano é em torno de 1.050 associados. Nós saímos, sei lá, de décimo do estado para primeiro lugar em associados ativos do estado, né? Já passamos Cuiabá, Rondonópolis, porque os nossos 1.000 associados, eles são ativos, né? Eles não são aquele associado. Tem os inativos, mas esses são os ativos que usam dos serviços, das parcerias que a CES traz, né? E o clube de vantagens aí que a associação comercial traz. Então, isso é o que fortalece o associativismo, né? Você associando na CES, você vai ter vários descontos, você vai ter vários benefícios, e trazendo isso, tudo revertido, esses benefícios para o associado, para o parceiro da associação comercial.